Fala pessoal, eu sou o Carlos do Café com Notion e hoje, de uma vez por todas, você vai entender a diferença entre um membro e um convidado dentro do Notion. Eu sei que esse é um tema um pouco confuso para algumas pessoas, mas eu vou te explicar de forma simples e com dois exemplos práticos essa diferença. Então fique até o final do vídeo e entenda de fato o que é um membro e o que é um convidado. Antes de eu te explicar o que é um membro e o que é um convidado, é importante você entender um pouquinho sobre a estrutura do Notion, como ele é construído, para a gente entender onde vai entrar um membro e onde vai entrar um convidado nessa estrutura. Então, abrindo aqui, nós temos esse diagrama, né, que eu fiz aqui, mostrando esse funcionamento do Notion. Em cima, nós temos a conta. A conta é basicamente como você já tem uma conta do Google, uma conta do Instagram, a gente tem uma conta aqui dentro do Notion. Dentro dessa conta, a gente pode ter o nosso espaço de trabalho. Então, é como se fosse uma pasta maior ali. Dentro desse espaço de trabalho, a gente pode ter espaços de equipes, por exemplo, seriam os setores, se você trabalha em uma empresa. Dentro dos espaços de equipe, nós temos as páginas e essas páginas podem ser base de dados, podem ser um documento, enfim. E dentro de cada página, nós temos os blocos. Mas tem uma segunda alternativa que a gente pode ter aqui dentro do Notion, que é a seguinte: a gente não ter espaço de equipe, a gente ter diretamente páginas. Ou seja, eu tenho espaço de trabalho, tenho páginas e dentro das páginas eu tenho os blocos. Para exemplificar para vocês também, talvez trazer para um exemplo mais real aqui, mais do dia a dia, a nossa conta a gente pode considerar que é uma empresa, por exemplo aqui o Café com Notion. O espaço de trabalho seria a empresa também, né? Então o escritório aqui do Café com Notion. O espaço de equipe seriam os setores, então eu poderia setorizar o Café com Notion. Marketing, comercial, RH, enfim, então eu setorizo aqui dentro do espaço de equipe. E aí, dentro de cada espaço de equipe, eu teria a documentação daquele espaço de equipe, o local onde aquela equipe vai trabalhar. Por exemplo, se eu for ali pegar a equipe de marketing, então o espaço de equipe de marketing seria um calendário editorial, um calendário de postagens, enfim. E aí, dentro dessas páginas, por exemplo, de um calendário editorial, nós teríamos os blocos onde seriam ali as informações que a gente faria a gestão de fato, o conteúdo. Então, aqui é a estrutura do Notion para vocês conhecerem um pouquinho. Partindo agora para os membros e convidados de fato, a gente vai entender o quê? Que eles têm duas coisas em comum, né? O que que é? Primeiro, que eles são um usuário do Notion. Então, membro e convidado, os dois são usuários. E o que mais que eles têm em comum é que eles necessitam de uma conta para acessar as informações. Então, um membro e convidado é um usuário do Notion e para ser um usuário do Notion, você necessita de uma conta para acessar as informações. Mas é importante a gente entender o quê? Que o nível de acesso desses membros e convidados são diferentes. Então, agora, a partir daquela estrutura que eu mostrei para vocês, a gente vai entender a diferença desse nível de acesso. Clicando aqui, eu tenho a minha conta e dentro da minha conta eu tenho o administrador barra proprietário de um espaço de trabalho. Geralmente, quando você acaba de criar uma conta no Notion, automaticamente você já cria um espaço de trabalho e você, como dono da conta, você já é proprietário e administrador desse espaço de trabalho. Aí, embaixo de um administrador ou proprietário de um espaço de trabalho, a gente tem os membros. Então, onde que os membros eles vão se encaixar? Eles se encaixam aqui dentro dos espaços de equipe. Então, quando a gente adiciona uma pessoa como membro, ela vai ser adicionada dentro de um espaço de equipe e ela vai poder visualizar as páginas e blocos dentro desse espaço de equipe. E os convidados, eles são adicionados diretamente em páginas. E aí, o que eles vão ter acesso é as páginas que ele foi adicionado e os blocos que estão ali dentro. Então, basicamente, essa aqui é a nossa hierarquia de acesso, né? Administrador proprietário, membro e convidado. Clicando aqui fora, vamos entender um pouquinho mais o que é um membro e o que é um convidado. Basicamente, o membro ele vai fazer parte da sua equipe. Como eu citei aquele exemplo da empresa, né, aqui do Café com Notion, seria um colaborador aqui da empresa, um gerente,
Então ele vai entrar no nosso espaço de trabalho, por exemplo, o nosso escritório, e conseguir acessar as páginas e os espaços de equipe. Então ele vai conseguir acessar ali os setores, ele vai ter um setor dentro da empresa. Então, além disso, ele tem permissões que você pode configurar dentro desse espaço de equipe e dentro dessas páginas. As principais características que nós temos aqui para um membro é o seguinte: acesso amplo dentro do espaço de trabalho. E o que seria esse acesso amplo? É o acesso dos espaços de equipe e das páginas. Um membro, ele pode criar e organizar páginas, ele pode visualizar outros membros e integrações, ele consome uma licença, especialmente no plano pago. Então aqui, esse é um ponto bem importante de vocês se atentarem. Quando você adiciona alguém como membro, você vai pagar um plano para ela. E aí já fica um ponto importante. Você, como dono do espaço de trabalho, a sua conta, ela já é um membro, tá? Mesmo que você não assine um plano, você já é considerado ali um membro. Quando você adiciona um outro membro no seu espaço de trabalho, aí o seu espaço de trabalho passa a ter 2 membros. Você mais aquela pessoa que você adicionou. Então, um membro ele vai consumir uma licença. Além disso, um membro também consegue editar automações dentro de base de dados. Explicando agora o que é um convidado, o convidado ele é um visitante. Então, ele vai ter acesso a páginas específicas, ele não tem acesso aos espaços de equipe. Então, é uma visualização um pouco mais restrita. Você vai compartilhar com ele apenas as páginas que você deseja de fato. Esse convidado a gente pode considerar dentro de uma empresa, por exemplo, um estagiário ou um funcionário temporário, um freelancer, até mesmo um cliente que você quer que edite uma informação dentro de uma página em específico. E as principais características de um convidado são acesso limitado às páginas que você escolheu, cria apenas subpágina dentro das páginas que possui acesso, ou seja, o membro ele pode criar e organizar páginas ali dentro do espaço de equipe dele, dentro da seção particular dele. Já o convidado não, ele só vai conseguir criar subpáginas. O convidado também não vê o restante do espaço de trabalho, ou seja, ele não consegue ver os espaços de equipe, né, os setores da empresa. Ele não consome uma licença, mas há um limite de 10 convidados no plano gratuito. Então, você adiciona um convidado no teu espaço de trabalho, o Notion não vai te cobrar. Mas, lembrando que no plano gratuito, no máximo você pode ter 10 convidados. Agora, vamos supor que você pagou um plano, o plano Plus, que é o primeiro plano ali, o mais barato do Notion, né? Ele custa $12 mensais. Você está pagando para você como membro, né? Então, você tem uma assinatura, você como membro pagou esse plano. O Notion vai te liberar daí 100 convidados, então já aumenta muito o seu limite de convidados. Então, é interessante até pensar nessa questão aqui dos convidados. Gratuitamente, você consegue utilizar o Notion com 10 pessoas ali, e aí a partir de um plano pago, um membro, só você pagando, você já consegue liberar até 100 convidados. E por fim, um convidado ele não consegue editar automações de base de dados. Então, quem vai conseguir editar essas automações é você, proprietário, e algum outro membro que você adicionar ao seu espaço de trabalho. Um comparativo rápido aqui, né? A gente fez uma tabelinha. O critério são algumas perguntas, o que o membro atende e o que o convidado atende. Precisa de conta? Membro sim, convidado sim. Acesso ao workspace, ao espaço de trabalho? O membro tem acesso completo, respeitando as permissões que você deu para ele ali. O convidado tem acesso apenas às páginas que você compartilhou. Podem criar páginas? O membro sim, pode criar. O convidado apenas subpáginas. Consome licença? Um membro sim, consome uma licença, né? Ou seja, um plano. E o convidado não, dentro das limitações daquele plano que você está. Se for um plano gratuito, 10 convidados, plano pago, 100 convidados. E a questão de ver outros usuários. Os membros conseguem ver outros usuários que têm acesso ali aos espaços de equipe e os convidados conseguem ver apenas os membros ou convidados também dentro das páginas que ele tem acesso. Então aqui fica essa tabelinha para vocês entenderem algumas diferenças de forma rápida. Agora, vamos de fato para um exemplo, mostrar na prática para vocês como eu adiciono um membro, como eu adiciono um convidado e o que aparece na tela de cada um.
Então, vou abrir ali a tela de um membro, o que vai aparecer para ele. Vou abrir a tela de um convidado, o que aparece para o convidado. Enfim, então, bora lá. Bom, pessoal, mudei a tela aqui para vocês. E agora a gente vai entender aqui aquela estrutura que eu tinha mostrado para vocês. Quando eu clico aqui na esquerda, na nossa barra lateral, eu tenho espaço de trabalho. Então, é o espaço que eu estou trabalhando. Aí aqui eu tenho várias contas. Por exemplo, eu tenho aulas, eu tenho teste CCN, eu tenho teste Café com Notion. E dentro dessas contas, eu tenho espaços de trabalho. Por exemplo, o aulas ele tem um espaço de trabalho e ele está convidado em outros 2 espaços de trabalho. O teste CCN tem 3 espaços de trabalho, gravação de aulas, o Notion de Carlos e o automação. O teste @café com Notion, eu tenho o espaço de trabalho, o aulas, o consultoria, o DevCars, o teste Nando, enfim. Então, tenho vários espaços de trabalho. Eu consigo verificar que eu estou logado nesse espaço de trabalho aqui, ó, que tem a setinha. Ele tem um plano free e tem um membro só, que sou eu, o próprio dono da conta. E aí, dentro desse espaço de trabalho, o que eu tenho? As minhas páginas particulares, por exemplo, aqui eu tenho uma página padrão, aqui eu tenho uma página da empresa, eu tenho o CCN pessoal aqui como páginas particulares desse meu espaço de trabalho. E aí aqui embaixo eu tenho os meus espaços de equipe. Então pensa que eu tenho uma empresa e aí aqui na empresa eu tenho, por exemplo, os projetos. E aí quando eu clico aqui, ó, tenho várias páginas dentro. Eu tenho a página de projeto, então a página aqui, tenho a página de documentação, eu tenho o setor de marketing, que daí, por exemplo, eu tenho aqui planejamento de redes sociais, eu tenho o setor de RH, enfim. Então, esses são espaços de equipe e dentro dele são páginas e aqui é uma seção que a gente tem. Então, tem a seção particular, que são páginas particulares minha, e tenho espaços de equipe que, pensando numa empresa, são os setores da empresa. Aí, vamos lá. Primeira forma que a gente vai fazer é adicionar um convidado. Então, essa conta que eu estou aqui é a conta teste@cafecomnotion.com. Eu estou nesse espaço de trabalho. Eu vou adicionar essa conta aulas como convidado dentro de uma página. Primeiro, eu vou adicionar ele a essa página padrão aqui. Então, aqui na página padrão, como eu faço para adicionar um convidado? Eu venho em compartilhar aqui no canto superior direito e escrevo aulas@cafecomnotion.com. Já me deu aqui. Aqui tem a questão do acesso, que tipo de acesso ele tem. Então, se ele vai poder editar e compartilhar com outras pessoas, se ele vai apenas poder editar, mas isso aqui já é num plano pago, o Plus, se ele pode apenas comentar ou apenas pode visualizar. Eu vou deixar o acesso completo, ou seja, esse meu convidado ele vai poder editar as informações e compartilhar com outras pessoas. Convidar. E aí, aqui vem uma informação bem importante para vocês. Sempre quando você convida uma pessoa para a página, o Notion já oferece a opção para você transformar esse convidado em membro. Só que aí, qual que é o problema? Quando você convida em membro, o Notion já vai querer te cobrar um plano para você adicionar essa pessoa. Então, sempre que adicionar como convidado, você clica em pular por enquanto. Então, vamos pular por enquanto. Pronto, agora o Aulas Café com Notion já está como convidado aqui dessa minha página padrão. Eu, como membro, eu consigo visualizar particular, espaço de equipe e agora essa página aqui virou compartilhada, então virou essa seção aqui. Vamos trocar de espaço de trabalho? Então eu tenho aulas, ó, agora o aulas está aqui, ó, espaço de trabalho. Eu vou abrir em uma nova guia, tá? Então, ó, abrir na guia aqui do lado a parte do aulas. O que eu vou verificar? Que a única coisa que o aulas tem acesso é a página padrão, aquilo que foi compartilhado com ele. Dentro dessa página, eu consigo adicionar blocos, adicionar outras páginas. Então, por exemplo, se eu der um /página, eu, como convidado, estou criando uma subpágina aqui dentro. Então, olha que interessante, página padrão, uma subpágina. Só que eu não consigo criar mais páginas aqui. Eu tenho apenas o pesquisar e a minha caixa de entrada. Então é bem importante a gente entender isso daqui, que o convidado, esse é o acesso dele. Agora eu vou fazer o quê? Adicionar uma outra página para esse meu convidado. Então aqui eu estou na página padrão, né? Eu vou pegar essa minha empresa de exemplo. Vamos supor que eu tenho essa página para minha empresa e aqui eu já tenho todas as informações, controle de tarefas, projetos, calendário
E essa página eu vou compartilhar com o aulas@cafecomnotion.com. Novamente eu vou vir em convidar, pular por enquanto. E aí o que acontece? Aqui na minha conta do Aulas foi adicionada uma outra página para mim. Aí eu consigo acessar aqui o controle de tarefas, consigo acessar os projetos, o calendário de conteúdo, enfim. Então, assim que funciona um convidado. Você vai adicionando para ele página por página. E tem um detalhe importante. Por exemplo, aqui, em página padrão, eu posso mudar o acesso dele. Eu posso vir aqui e colocar apenas pode visualizar. Mudando esse acesso, vindo aqui na página padrão, vocês vão ver que agora eu não consigo mais alterar nada, não consigo adicionar bloco, nem nada, porque o meu acesso virou apenas pode visualizar. Então assim que funciona o convidado, você vai adicionando ele ali por páginas. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo, que é adicionar um membro ao espaço de trabalho. Então vocês vão verificar como vai ficar diferente a tela do membro para essa tela do convidado. Aqui, de novo, no nosso espaço de trabalho do teste @café com Notion, o que eu vou fazer? Eu vou vir em configurações, vou vir em pessoas, e aí, agora, o que eu posso fazer? Aquele meu convidado aulas, eu posso fazer o upgrade e transformar ele em um membro, ou eu posso simplesmente adicionar um membro. Aqui eu vou clicar em adicionar membro, vou escolher um membro aqui, no caso eu quero o teste ccn@outlook.com. Ó, é um perfil teste Carlos, vou clicar aqui. E qual que vai ser a função desse meu membro? Ele vai ser um proprietário ou ele vai ser um membro? Como eu estou num plano gratuito, eu só consigo adicionar um membro como proprietário. Aí, se você tiver um plano pago, o membro ele vai vir como membro diretamente. Aqui eu vou deixar como proprietário mesmo e vou enviar o convite. Eu consigo verificar aqui que esse meu membro já ficou ativo, clicando aqui. Agora eu vou mudar de espaço de trabalho. Então, o meu teste CCN, eu vou verificar que já foi adicionado aqui, ó, espaço de trabalho para ele. Tem o teste @cafecomnotion, que é essa nossa conta, e vou abrir aqui o espaço de trabalho do teste CCN, que está como um membro. Abrindo aqui agora o membro, né, o teste CCN, vou até verificar aqui, eu consigo verificar o teste CCN, espaço de trabalho. Eu estou logado como um membro ali que eu fui adicionado. Olha a diferença que nós temos para um convidado. Agora o que vai me mostrar aqui é o espaço de equipe e todas as páginas que eu tenho ali dentro. Além disso, eu consigo verificar os outros espaços de equipe e também posso adicionar páginas particulares. Só que olha um detalhe interessante também. Aquelas outras páginas que estão compartilhadas com aula, que é a página padrão e a página de empresa, ela não aparece para mim. Por quê? Porque ela é uma página particular da conta principal, né, que foi compartilhada. E aí, o Aulas recebeu esse convite e esse espaço de trabalho não. Então, por isso que não aparece aquelas páginas. Agora, se eu convidar, também vai me aparecer. Abrindo aqui agora e vindo na página padrão, se eu compartilhar com o teste CCN, agora, convidar, aqui a conta principal, página padrão, aqui uma conta de um membro, e aqui vai aparecer as páginas particulares dele, os espaços de equipe que ele faz parte e as páginas que foram compartilhadas com ele. E por fim, a página de um convidado, onde só vai aparecer páginas que ele foi convidado. Um detalhe importante de comentar é aquela questão das páginas que podem ser adicionadas. Aqui em espaço de equipe, ele pode adicionar novas páginas, enfim. Então, que fique claro aqui essas duas diferenças para a gente. Um ponto importante que vocês estão vendo essa mensagem, depois que eu adicionei um membro, você usou todos os blocos grátis desse espaço de trabalho. Então, a partir do momento que você adiciona um membro ao seu plano gratuito, ele vai te limitar a 1000 blocos dentro do Notion. Como eu tenho mais de 1000 blocos nessa conta, ele já me limitou. E aí é que eu não consigo criar mais nada dentro do Notion. Então, é importante vocês se atentarem a essa questão do membro também. Utilizando um plano gratuito, você adicionar um membro, o Notion te limita a esses 1000 blocos.
Voltando aqui para os nossos tópicos, então a gente já viu como adiciona um convidado a uma página, já viu como adiciona um membro a um espaço de trabalho, viu a diferença dos dois, né? Ali do convidado, só as páginas que ele foi convidado, o membro que ele tem acesso aos espaços de equipe, a páginas particulares, enfim. E quando usar um membro e quando usar um convidado? Então essa pergunta ela também é importante para você saber quando vai utilizar cada um dos dois. Por exemplo, o membro você vai utilizar para a sua equipe interna, seja um gerente, um diretor, um funcionário ali fixo da sua empresa, né? Colaboradores fixos. E pessoas que precisam criar e organizar páginas. Então, como eu disse, um gerente ali de setor, um diretor de um setor de marketing, essas pessoas que precisam administrar as informações ali dentro do Notion, você vai utilizar como membro. Os convidados você vai utilizar para estagiários, freelancers, funcionários temporários ou às vezes para um cargo que tem muita rotatividade, você pode adicionar como convidado. Além disso, clientes, então em uma página específica você precisa que o cliente adicione informações. Você coloca ele como convidado também. Então aqui, ó, pessoas externas que só precisam visualizar ou colaborar pontualmente em uma página específica. Então, esse é o uso do convidado e do membro, quando utilizar cada um dos dois. Para a gente finalizar aqui, eu tenho algumas dicas bônus para vocês. Então, como remover um membro, como verificar convidados e as páginas que ele tem acesso, e por fim, como compartilhar uma página sem que a pessoa precise criar uma conta no Notion. Então vamos lá para a nossa conta do teste, que eu vou mostrar isso para vocês. Aqui a gente já está na nossa conta do teste. Como que faz para a gente remover um membro? Então a gente vai vir em configurações, vai vir em pessoas, o mesmo local que a gente adicionou um membro. A gente vem aqui, ó, usuário, perfil teste, e eu clico nos 3 pontinhos aqui, remover do espaço de trabalho. Ele pede uma justificativa aqui, você pode colocar outro, se quiser digitar também, continuar. E aí, ele tem uma mensagem. Essa pessoa tem usado muito Notion, a remoção desse membro pode causar a perda de páginas particulares. Então, lembrando, se aquele membro seu adicionou páginas particulares, pode ser que ele perca aquelas páginas dele. Mas as páginas de espaço de equipe aqui continuarão normal. Então, vou remover esse membro aqui agora. Ele vai atualizar e já removeu o membro. Um detalhe interessante é que ele também já me removeu aquela limitação de 1000 blocos. Segundo passo que eu ia falar para vocês é sobre os convidados. Então, o que é interessante aqui? Se eu venho em pessoas também, eu estou na aba membros. Se eu venho na aba convidados, aqui eu consigo visualizar todos os convidados que eu tenho e as páginas que ele tem acesso. Por exemplo, aqui eu tenho como convidado o Aulas e ele tem acesso a 2 páginas, empresa e página padrão. O que eu poderia fazer? Remover do espaço de trabalho ou transformar em um administrador. No caso aqui eu também vou remover do espaço de trabalho e vai me dizer aqui o quê? E o Notion também dá uma mensagem que essa pessoa vai perder acesso a todas as páginas que foi compartilhada com ela. No caso aqui eu vou remover e aí eu já vou verificar 2 coisas. Eu não tenho mais nenhum convidado, ou seja, nenhuma mais página minha tem acesso por outros usuários do Notion e também não tenho mais nenhum outro membro. E por fim, uma dica aqui para a gente finalizar, para você não consumir todos os seus convidados do Notion, você pode apenas compartilhar uma página, deixar ela pública para aquela pessoa que só vai visualizar. Por exemplo, o seu cliente, ele não vai editar informações dentro do Notion. Você quer que ele apenas visualize aquelas informações. Então, o que você vai fazer é muito simples. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma empresa, vou pegar um projeto em específico, o projeto de planejamento trimestral de vendas. Eu vou abrir essa página, clicar aqui nela para abrir inteira, e eu vou compartilhar ela. Só que, ao invés de eu adicionar um e-mail, eu vou publicar. Então, eu clico aqui em publicar, tiro a opção duplicar como modelo, e a partir de agora, eu já posso copiar esse link aqui e enviar para o meu cliente. O que vai acontecer? Ele vai só visualizar essas informações. Por exemplo, vamos abrir uma nova guia e colar essa informação aqui. A gente vai verificar que o meu cliente vai vir como se fosse um site, só que ele não vai conseguir editar.
Por exemplo, aqui, ó, ele vai clicar, vai mostrar recarregar prévia, transformar em menção, copiar link para o original, mas ele não vai conseguir de fato editar esse conteúdo, tá vendo? Nem aqui, ó, mudar as informações das bases de dados, ó, não consigo clicar nisso. Então, é uma opção viável para você, para que você não consuma seus convidados. Você vai lá, compartilha, né, publica essa página para que aquelas pessoas que você precisa que visualizem uma página consigam ter o acesso ali, mas sem editar. E por fim, né, uma dica bônus aqui também que vocês já viram é que os membros podem ser adicionados a espaços de trabalho no plano free sem nenhum custo. Os espaços de trabalho com mais de um membro poderão usar até 1000 blocos. Então foi aquilo que aconteceu na nossa conta, então vocês já viram até na prática o que acontece quando você tem um plano gratuito e você adiciona um membro. O Notion não vai te cobrar, só que ele vai te limitar a 1000 blocos. E 1000 blocos é muito pouco, assim, você não vai conseguir fazer quase nada dentro do Notion. Então, geralmente, membro é um usuário pago do Notion. Você vai pagar para ele conseguir utilizar o seu Notion. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, então, agora a diferença entre membros e convidados, que tenha ficado claro quando usar o convidado, quando usar um membro. E caso vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like aqui embaixo e também deixem aqui embaixo sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Vejo vocês nos próximos vídeos.